Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. A torcida do Flamengo está passando por um problema sério hoje. A gente sabe que entre família, na família a gente diverge, de repente com o irmão briga, mas se alguém de fora fala mal do seu irmão, fala mal de um parente seu, você não deixa de jeito nenhum. E eu tô vendo que a torcida do Flamengo tá passando, todo mundo tá passando pelo mesmo problema e eu resolvi ajudar meus irmãos rubro-negros. O problema é o seguinte, hoje todo rubro-negro que foi sacanear, que foi tirar alguma onda com o vascaíno, ouviu a mesma ladainha. Ah, mas também é fácil, com o dinheiro que vocês têm, não fizeram mais que obrigação. Aliás, jogaram nada e não sei o que lá. E aí a torcida do Flamengo que tava, né, que tá por cima, que vai chegar à quarta final seguida da competição, ainda sai como se estivesse errado, ainda sai como se o Flamengo tivesse feito uma grande vergonha. E aí eu resolvi dar uma munição aí para os meus irmãos rubro-negros nessa discussão, que é trazer o momento histórico, trazer à luz, relembrar o momento histórico em que o Vasco sim, era o rico do momento, tinha um time muito mais caro, e o Flamengo com seu timezinho baratinho foi lá e doutrinou eles, como fez novamente aí nesse ano. Essa que foi a última partida do Flamengo e Vasco no ano, já que o Vasco vai jogar a Série B e o Flamengo joga a Série A do Campeonato Brasileiro. Então se você é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, já dá seu like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, se inscreve no canal e acione o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Então vamos para o longínquo 1999. É importante a gente lembrar que a gente olha com afeição, com carinho aí para esses jogadores, mas no momento, esses caras do Flamengo que estavam na escalação do Flamengo de 99 eram caras muito limitados, reconhecidamente limitados. Além disso, o Flamengo fazia esforços para trazer os jogadores, mas não conseguia pagá-los. E aí, essa diferença naquele momento lá era gritante. Um time era melhor tecnicamente e ainda estava com salário em dia. O outro tinha um ou outro bom jogador, mas com salário atrasado, 3, 4 meses. Era essa a rotina do Flamengo nesse momento. E aí vamos agora para a escalação da final de do Campeonato Carioca de 1999. E o campeonato não dava vantagem para nenhum dos dois times, eram dois jogos em iguais condições. Então o primeiro jogo da final foi no Maracanã, público de 51.554 espectadores. O Flamengo foi a campo com a seguinte linha defensiva: Cleme, Pimentel, Fabão, Luiz Alberto e Atirson. O Atirson não que veio evoluir depois, o Atirson lá no iniciozinho da carreira. Leandro Ávila, Wagner, Fábio Baiano e Beto formavam esse meio campo aí desse time. E no ataque nós tínhamos Rodrigo Mendes e Reinaldo. E aí depois foram substituídos por Caio e Jorginho. Esse era o elenco do Flamengo de 1999, que empatou em 1-1 com o Vasco do Carlos Germano, Zé Maria, Odivan, Géder e Felipe Maestro, lateral esquerdo, Nasa, Paulo Miranda, Juninho Pernambucano, Alex Oliveira. Aí no banco de reserva a gente vê o Ramon, e o ataque era ninguém mais ninguém menos que Donizete e Edmundo. Na época essa discrepância era muito grande, esses caras já estavam no ápice das suas carreiras e o Flamengo era um time de iniciantes com jogadores medianos, jogadores que não tiveram grande destaque na carreira. E aí para o segundo jogo o Flamengo vai aí, o Maracanã lotado, 87.590 espectadores. E o Flamengo vai para o segundo jogo com um time um pouquinho melhor. Klemer, Pimentel, Fabão, Luiz Alberto e Atirson. A linha defensiva não melhora nada. Leandro Ávila, Jorginho, Fábio Baiano e Beto. Rodrigo Mendes no ataque e Romário, que tinha se recuperado de uma lesão. O Flamengo ganha de 1-0 com o gol do Rodrigo Mendes. Agora olha o Vasco. O Vasco vai a campo com Carlos Germano, Zé Maria, Odivan, Mauro Galvão, Felipe, Nasa, Paulo Miranda, Wagner e Ramon. No ataque, Donizete e Edmundo. No banco ainda tinha o Guilherme. Então o Vasco tinha um elenco muito mais forte e o Rodrigo Mendes bate aquela falta que desvia na barreira, e é o primeiro título aí dessa série de 3 títulos em cima desse Vasco poderoso, rico pra caramba. Pra mim, dos 3 campeonatos que eu tô mostrando, esse foi o que teve o sabor mais especial. O Flamengo na Taça Guanabara, na época em que a Taça Guanabara valia de verdade alguma coisa ainda. O Flamengo tomou 5-1 do Vasco, Edmundo fez e aconteceu. A torcida do Vasco foi o famoso jogo do chocolate, e a torcida do Vasco já se comportava como campeã. Realmente eles tinham um time mais caro, mais qualificado no momento. Talvez esse seja o time do Flamengo mais fraquinho aí desses 3. O Flamengo estava com salário atrasado há 4 meses, então estava um cenário de caos no Flamengo, e o Vasco era o rico, era o time com grandes contratações.
E aí eu vou mostrar agora a escalação pro Flamengo aí para os 2 jogos da final desse Campeonato Carioca. Nesse campeonato, na 11ª rodada, ainda na Taça Guanabara, Flamengo e Vasco se enfrentam num domingo de Páscoa e o Vasco aplica nada mais nada menos do que 5-1 no Flamengo. É o chamado jogo do chocolate, já que o Eurico Miranda distribuiu o chocolate para os torcedores do Vasco e o Vasco fez 5-1 na fase classificatória. Bom, aí o Flamengo vai para a final, aí algum tempo depois, e entra em campo com Klemer, Maurinho, Fabão, Juan e Atirso. Eu sei que você vai falar, bom, mas o Juan e o Atirso não eram tão ruins, mas eram jogadores em início de carreira, bem jovens ainda. O Maurinho era aquele mesmo, o Maurinho é seleção e o 1º de abril. E o Flamengo vai com essa linha defensiva, vai com Leandro Ávila, Moza, cabelo de miojo, Fábio Baiano e Iranildo Chuchu, Reinaldo e Tuta no ataque. O técnico era o Carlinhos Violino. Eu tenho muita saudade do Carlinhos no Flamengo. Esse cara é um dos maiores da história. Pouca gente reconhece o tamanho dele dentro do Clube de Regatas Flamengo. E o Vasco vai a campo com Elton, Felipe Alvim, Odivan e Mauro Galvão, zaga histórica do Vasco, Gilberto na lateral esquerda, depois entra o Felipe Maestro ainda na lateral esquerda. No meio-campo o Vasco vai com Amaral, Nasa, Paulo Miranda e olha o ataque do Vasco, Pedrinho, Edmundo e Romário. E ainda entra o Alex Oliveira aí durante o jogo. Para o segundo jogo, o Flamengo vai com praticamente o mesmo time, e o Vasco vai com Elton, Odivan, Mauro Galvão e Fabiano Heller, ainda melhora tecnicamente. Fabiano Heller era um zagueiro bem qualificado. Paulo Miranda, Amaral. Olha aí o meio-campo aí já com Felipe, Juninho Pernambucano, no ataque Pedrinho, Alex Oliveira e Viola. Olha o elenco do Vasco e olha quem era o treinador do Vasco nessa segunda partida, Tita. Bom, no agregado o Flamengo vence o primeiro jogo inacreditavelmente por 3-0 e vence o segundo por 2-1. No agregado, o Vasco toma exatamente o que deu lá na primeira rodada, na primeira parte do campeonato, que não valia nada, os 5-1. O Vasco toma no agregado e perde aí 2 vezes seguidas o Campeonato Carioca para esse time do Flamengo. Já em 2001, as coisas caem bem do jeito que eu falei. O Flamengo não tinha um time tão ruim assim se comparar. É claro, o elenco do Vasco era mais qualificado, mas o elenco do Flamengo ele tinha sido contratado naquela leva de contratações malucas que prometiam o mundo e depois não se conseguia cumprir, e o time ficava com 3, 4 meses atrasado, só jogador sanguíneo, só reclamador, o Pet brigando com o Edilson, enfim, um caos. O Flamengo um caos, a diretoria com problema de gestão, sem dinheiro, e o Flamengo vai e faz isso com o rico Vasco da Gama. Então todas as vezes que você ouvir aí algum torcedor do Vasco, vamos para a escalação antes, deixa eu mostrar a escalação desses 2 jogos aí para vocês. Em 2001, o time do Flamengo não era tão ruim. O grande problema é que o Flamengo tinha contratado, prometido mundos e fundos e não pagava. O Flamengo vivia no caos. Esse time também vivia no caos, ele tinha muito problema de relacionamento. O Flamengo vai a campo no primeiro jogo com Júlio César, Alessandro, Juan e Gamarra e Cássio na linha defensiva. Depois a gente tem no meio campo Leandro Ávila, Rocha, Beto e Pet. No ataque, Reinaldo e Edilson, Zagallo era o treinador. O Vasco vai com Elton, Maricá, Alexandre Torres, Géder e Jorginho Paulista. E o Fabiano Heller jogando no meio. Paulo Miranda, Juninho Paulista, Pedrinho, Euler e Viola. E o Joel Santana era o treinador. Então a gente vê o Vasco com um elenco, na época, mais experiente e até mais qualificado, ou pelo menos empatava em alguns aspectos com o Flamengo. Só que o Flamengo vivia o caos financeiro, não pagava os jogadores, não pagava o time. E o time, consequentemente, dentro do vestiário, vivia também esse caos. Eram muitos jogadores brigados. O Vasco era amplamente favorito, tinha uma gestão mais qualificada, pagava em dia, estava tudo certinho. E aí o Flamengo perde o primeiro jogo da final por 2-1 e o Vasco vai com a vantagem até do empate para o segundo jogo. E chega no segundo jogo, que o Flamengo vai com praticamente o mesmo time: Júlio César, Alessandro, Juan, Fernando e Cássio, Leandro Ávila, Rocha, Beto e Pet, Reinaldo e Edilson. Olha o banco do Flamengo. Quem entra no lugar do Reinaldo depois é o Roma. E o Vasco vai com Elton, Clebson, Alexandre Torres, Géder e Jorginho Paulista, Fabiano Heller, Paulo Miranda, Juninho Paulista e Pedrinho. O ataque era Euler e Viola. Então a gente vê um time bem qualificado do Vasco. E aos 43 do segundo tempo, o Flamengo vencia por 2-1 com gol do Edilson, com 2 gols do Edilson que jogou muito nessa partida.
E aí aos 43, falta na entrada da área, o Pet faz aquele gol histórico que a gente sabe bem, que a gente já viu várias vezes, inclusive teve bandeira homenageando ele agora na semifinal. E o Flamengo é tricampeão carioca em cima do rico Vasco da Gama. Então, rubro-negro, fica aí minha contribuição para vocês. Todas as vezes que um vascaíno falar, mas vocês não fizeram mais que obrigação, foi uma vergonha ganhar de 1-0, você tem agora esse argumento aí para mostrar para eles que o Flamengo, quando era o pobre, o Flamengo não se apequenou, não ficou com um discursinho vitimista, foi lá dentro das suas possibilidades, de mãos dadas com a sua torcida, e venceu e conseguiu esse tricampeonato histórico aí. A gente espera que esse seja o ano do primeiro tetra autêntico de verdade, ganhar o Campeonato Carioca aí durante 4 anos seguidos. Esse foi o vídeo de agora. Mais tarde tem mais um vídeo da série Maracanã, novo estádio próprio, Flamengo, novo estádio próprio ou permanecer no Maracanã. A gente lança ele por volta de 18 horas da noite. Espero que vocês estejam por aqui. Vou pedir aquela ajuda de sempre, já dá o like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, se inscreva no canal e acione o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz. Mengo é paixão, valeu!